9 até as 20h30, presencial. A transmissão é um pouco mais curta, tá bom? Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa falar ao seu coração nessa noite, assim como falou ao meu, enquanto preparava. Eu vou tentar chegar para o lado. Eu normalmente prego embaixo, eu não gosto do altar aqui alto, mas a gente usa o prédio aqui, é alugado, então não dá para desmanchar o prédio aqui. Mas eu normalmente prego embaixo, mais próximo das pessoas. Aqui fica muito distante e faz muito tempo que eu não sei o que é pregar aqui em cima. A gente só usa só para fazer o som. Então, a semana que vem a gente vai tentar ver uma forma de ficar mais perto até da câmera e também para as pessoas que vão estar aqui. Apesar de que não dá para ficar perto também, né? Por causa da questão de que eu falo e eu devo cuspir tudo aqui enquanto eu estou falando. Então, dando sequência, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 18. Eu já falei sobre Crônica semana passada e já falei que eu iria pregar hoje sobre o Crônica 18. Semana passada eu falei sobre a dificuldade que Josafá teve diante da dificuldade do problema, da crise, mas como ele venceu a crise porque Deus estava lutando a luta de Josafá. Hoje à noite nós iremos falar sobre o amigo de Josafá. E vou aplicar para a nossa vida como um todo, sobre todos os nossos amigos. Os cuidados que nós temos com os nossos amigos. E Josafá é um exemplo disso. Eu cheguei a falar semana passada de que Josafá é do reino de Judá, né? Israel teve um rei, Saul. Depois de Saul, assumiu Davi. Se você assistiu o devocional do Cibinho, você aprendeu isso essa semana. Saul, depois Davi teve Salomão, que era o filho dele. Salomão teve um filho chamado Roboão, e houve uma guerra, uma divisão de reinos, e Jeroboão leva 10 tribos e funda o reino do norte, Israel, com capital Samaria. E Roboão leva 2 tribos e forma o reino do sul, Judá, e a capital é Jerusalém. Daí começa a surgir, aí você entende historicamente, de onde surge o problema dos judeus e os samaritanos não se dão. Porque o reino do norte era um reino muito problemático, pecaminoso, onde Baal operava ali em todos os seus impérios. O reino do norte durou 209 anos, teve 19 dinastias. O reino do sul seguia a dinastia de Davi, mas o reino do norte era uma bagunça enorme. E eles foram tomados lá, não lembro quem é o último profeta, o último rei, mas eles foram tomados, assim como o reino do sul também foi tomado pela Síria. Aí a gente vai lembrar quando eles foram cativos para Babilônia, o profeta Daniel, entre outros os profetas que profetizaram na época do exílio. E voltei de novo aqui para Josafá, e Josafá governava o reino do sul. Roboão, Abias, Asa, Josafá. No reino do norte, Jeroboão, Nadab, Baasa, Ela, Ziri, Oni, Acabe. No mesmo período de Josafá, Acabe também era rei. E aí agora você acompanha comigo a leitura de 1 Crônicas, capítulo 18. Versículo 1 diz: Josafá tinha grande riqueza e honra. Aliou-se a Acabe mediante casamento. Como que Josafá se aliou a Acabe mediante casamento? O filho de Josafá, que era Jeorão, para eu não errar o nome dele, o filho de Josafá, Jeorão, casou com a filha de Acabe, Atalia. Alguns estudiosos dizem que a ideia de Josafá, talvez ali, ou do próprio Jeorão, era de voltar de unir novamente os 2 reinos. O problema é que o fim não justifica os meios. Porque os nossos métodos de, às vezes, tentar fazer as coisas devem ser condizentes com os nossos objetivos. O objetivo, talvez, era até bom, de tentar reunir os reinos. Fizeram o correto, mas fizeram o correto da maneira errada. Porque Atalia era filha de Acabe,
com Jezabel, uma das piores mulheres que a Bíblia pode citar no seu histórico da sua vida, de tudo que aconteceu. Então tudo era muito difícil. Depois tem que desligar o retorno, senão me atrapalha. Eu me ouvi aqui. Então, não, o retorno do celular, porque às vezes eu desliguei o meu também aqui. Então o que acontece a Atalia, que foi rainha depois no império, aí numa outra oportunidade talvez você pode estudar sobre ela. Então Josafá começa a fazer amizades com Acabe. Versículo 2 diz: alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber a ele e a sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, tá bom, pelo que eu estou vendo aqui, tá bom, não precisa mexer mais nada. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu e o meu povo é como o teu povo, estaremos contigo nessa guerra. Não precisa mexer, está tudo certo. Quanto mais mexe, mais me atrapalha. O que acontece? Acabe começa a tentar de alguma forma mexer ou mudar o pensamento de Josafá. Quando Acabe descobre que Josafá está saindo lá de Judá e está indo visitar os sogros do filho de Jorão, Acabe começa a montar uma estratégia para ganhar o coração de Josafá mais ainda. E a gente vai ver que parece que ou Josafá tinha medo de Acabe, ou ele era subserviente a Acabe, porque não é possível que ele cedia tanto às pressões que Acabe fazia. Era impossível a coisa como era. Então Acabe faz o quê? Dá uma festa. Acabe dá uma festa, só que a festa dele tinha segundas intenções. Queria que Josafá se aliasse a ele. Se você não assistiu, você pode assistir depois aqui, a pregação da semana passada, que fala sobre o temor que o povo ao redor, que os povos ao redor tinham de Josafá, porque sabiam que Deus estava com Josafá. Então Acabe queria se aliar a Josafá, porque sabia do exército de Josafá, do quanto o povo temia Josafá, tinha tudo isso. Só que o problema é que o reino de Israel estava muito distante de Deus. Versículo 4 diz: mas acrescentou. Aí Josafá vai e diz, né? Não, rapaz, o seu povo é meu povo, a gente é sogro aqui, um sogro com sogro é o quê? O que é que o sogro é do outro? Problema, né? Que sogro é sempre problema do outro. Mas era o sogro do sogro. Não, rapaz, sua filha é como se fosse minha filha. A Thalia, menina, casou com meu filho, olha aqui, ó. Teu povo é meu povo. Só que Josafá estava esperto. Ainda estava sensível ao pecado. Porque ele diz no versículo 4: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Acabe, eu estou contigo, mano. É eu e você aqui. Mas é o seguinte, vamos saber o que Deus diz sobre isso. Será que essa aliança aqui está certo? Josafá dá uma resposta meio política. Ele diz assim, não, teu povo é meu povo. Rapaz, que é isso? Mas na hora da decisão, ele diz assim, mas é melhor primeiro saber o que Deus diz? Não é melhor primeiro perguntar? Não é melhor saber o que Deus fala? Aí o versículo 5, então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam, sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Olha aonde Josafá estava metido. 400 profetas. Quem eram esses profetas? Os profetas de Assirá ou Acera, dependendo de todo mundo fala de algum jeito. Não eram os profetas de Baal. Baal era filho de Aserá, porque Aserá era uma outra deusa da época, e Aserá tinha os seus 400 profetas. Baal tinha os profetas dele, que eles morreram lá no monte com Elias. E Aserá era mãe de Baal na mitologia cananeia, né? Tinha uma mitologia da época, e Aserá era a mulher de El, um outro deus que era pai de Baal.
E esses profetas que andavam junto com Acabe, disseram: Acabe, pode ir, porque Deus falou que tu vai vencer. Isso aí é porque eu vou falar eu vou contar o texto, depois eu vou contar os pontos. Mas é importante para a gente lembrar sobre esses profetas que a gente tem hoje, que dizem aquilo que você quer ouvir, que dizem aquilo que Deus não disse, mas a gente se empolga, porque parece bom. Versículo 6. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor que possamos consultar? Josafá não queria de jeito nenhum ir. Ia ver 400. Ô Josafá, tem 400 cabras aqui, mano. Mas não tem ninguém da ordem de Deus aqui, não. Mais umzinho. Aí, Josafá sabia que não deveria ir. Mas ele estava preso. As amizades de Josafá começaram a prender ele no pecado. Influência não é obrigação. Mas quanto mais nós estamos alinhados com pessoas que não estão na mesma intensidade com a gente, nós corremos um risco de nos perdermos. Ô, Rodrigo, agora você acertou em cheio, viu? Você... É porque é na internet, viu? Ó, porque é culto na internet, o cara botou aí. Ó, isso aqui só acontece porque é na internet, viu? É porque não é copo de estrada aqui. Cheiro de fumaça, né? Então, versículo 7. O rei respondeu a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, mas eu não gosto desse cara. Esse tal de Micaías, ele só profetiza coisas, ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso. Josafá falou: não fale assim do menino, não. Mas olha, ele nunca profetiza o que eu quero. Você já viu? Eu não gosto de assistir aquele culto, não. Porque não tem uma palavra de Deus para a minha vida. Só manda eu mudar de vida. Não, eu só gosto, eu vou naquele culto ali, sabe por quê? Porque ali o profeta sempre Deus usa. Pai, te converte, na moral, te converte. Se tu que está me assistindo ainda está no nível de procurar a igreja porque está esperando Deus falar com você por meio de profeta, eram 400 profetas de Baal e só um, e o um que ninguém queria, era esse que Deus tinha uma palavra. Aí Micaías, porque Acabe só queria ouvir aquilo que era da sua própria vontade. Ele queria ouvir o que alimentava ele. Acabe tinha uma caixinha de promessa. Já tem caixinha de promessa? Sabe caixinha de promessa? Eu quero que Deus fale comigo. Só tem coisa boa ali dentro. Aí ele abre, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Só diz aquilo que você quer ouvir, mas não diz aquilo que você precisa ouvir. O meu relacionamento com Deus, o meu conhecimento da Bíblia tem que ser constante para eu entender tudo e saber tudo sobre Deus. Acabe tinha 400 profetas que eram caixinha de promessa dele. Estou querendo lutar ali, deixa eu ver os caras. Vamos mandar Acabe. Meu filho, Deus vai abençoar a sua vida. Versículo 9 a 11 diz: usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados esperando. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifre. O cara fez o Zedequias era um puxa-saco terrível. Não dá para falar sobre ele num devocionalzinho, mas é interessante quanto esse cabra era chato. Aí ele fez um chifre de ferro, dizendo que é com esse chifre que o Senhor vai matar o povo de Ramote de Gileade. E aí todos os outros profetas ali profetizando a mesma coisa. Ataca Ramote de Gileade e será vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. A coisa se transformou num culto pentecostal. Todos os 400, um culto neopentecostal. Todos os 400 profetas profetizando, rodando. Uma tradução diz que eles estavam em transe. E rodava para todo lado, uma perturbação enorme. Vai, rei, vai, isso aí vai dar certo, a vitória vai chegar, Deus vai dar vitória para a tua vida, tu vai colher bênção. E era aquela gritaria desgraçada no culto que estava acontecendo ali com os dois reis. O mensageiro tinha ido chamar o bendito Micaías e disse para Micaías: Micaías,
Presta atenção numa coisa. Tu está vendo aí, versículo 12. Todos os outros profetas estão dizendo que o rei vai ter sucesso. A sua palavra tem que ser favorável também, né? Tem 400 dizendo que vai vencer. Você vai dizer que o cara não vai vencer? Micaías diz assim, tentam calar o profeta, né? É a velha história do irmãozinho que tem o dízimo maiorzinho e diz assim, não, eu posso fazer o que eu quiser porque o pastor nunca vai me chamar a atenção. Ninguém vai me calar, né? Micaías, porém, disse, juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Micaías tinha um compromisso com Deus. Ninguém ia calar Micaías. Micaías ficava preso. Micaías ficava preso. Aqui, ó. Vem para aqui que eu olho para você me ajuda. Agora tem alguém para olhar. Micaías ficava preso. Versículo 14. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Olha o que Micaías diz. Atacai e sereis vitoriosos, pois eles serão entregues em vossas mãos. Tem um estudioso que ele diz que Micaías foi sarcástico com o rei. Micaías disse, não, que isso, rei? Mete o pau, nós vamos sair vencedor. Aí o rei, que já sabia como era Micaías, quantas vezes eu devo fazer você jurar que me irá dizer somente a verdade em nome do Senhor? Ele sabia que não deveria ir. Ele sabia que Micaías ia dizer o que Deus queria que fosse feito. Aí ele chama, aí daí para frente, aí eu não vou ler aqui agora o texto, mas até o versículo 22, Micaías começa a chamar todo mundo de mentiroso. Micaías diz, olha, eu tive uma visão, e Deus falava que ia enganar Acabe, e que Acabe ia morrer, e que como que Deus ia enganar o povo, porque ia botar na boca dos profetas de Baal uma palavra de engano para enganar o rei. O bendito do Zedequias, o puxa-saco, dá um murro no nariz de Micaías. Está me chamando de mentiroso? Me respeite, rapaz. E Micaías diz para ele assim, ó, você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. Você vai descobrir, Zedequias, que eu não estou mentindo quando você tiver que nem um maluco tentando sobreviver. O Micaías era ousado, e Micaías ficava preso por ser profeta assim, a pão e água, a gente vai chegar já falando sobre isso. O rei de Israel então ordenou, enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam, assim diz o rei, ponham este homem na prisão e água, até que eu volte em segurança. Mandou prender Micaías. Versículo 27. Micaías declarou, se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou, ouça o que eu estou dizendo, todos vocês. Um homem cheio do Espírito de Deus e de ousadia, que não tinha medo de dizer aquilo que tinha que ser dito. Um homem que tinha certeza de que Deus tinha falado com ele. Um homem que tinha certeza de que tinha sido Deus que tinha falado com ele para ser contra 400 profetas. E aí agora eu paro a leitura do texto para pensar com você alguns cuidados que nós devemos ter, ou alguns princípios que a história de Josafá, essa parte da história, por isso que eu fiz questão da semana passada falar sobre pontos bons da vida, porque às vezes a gente olha sempre o lado ruim da pessoa, e você está vendo a história contrária, porque Josafá mudou a vida dele logo depois disso, mas olha como ele poderia ter arruinado o reino dele por causa de amizades, de relacionamentos. Então o primeiro princípio é cuidado com quem você faz aliança. Cuidado com quem você se relaciona. Josafá fez várias alianças erradas com Acabe, diversas. Chegou a ficar cativo de Acabe. Nós vivemos um mundo extremamente consumista. E às vezes o nosso desejo de querer alcançar coisas, de querer ganhar coisas, de querer conseguir coisas, nós nos envolvemos com pessoas que estão muito longe daquilo que nós acreditamos. E eu não estou falando
de necessariamente que crente só faz aliança com crente. Porque chegamos ao nível de ter medo de crente. Ter medo de se relacionar com crente. O medo daqui a pouco de ser verdade que, não, pastor, tem mais crente lá no mundo do que na igreja. O cuidado que nós devemos fazer com as alianças que nós fazemos. Quem são as pessoas que estão nos rodeando? Às vezes o medo, de alguma forma, de tentar, de não ser sincero, e ser sincero precisa ser falado, porque os crentes são tão rígidos algumas vezes, porque eles acham que ser sincero é ser grosso e ignorante. Não pesa a outra pessoa que está ali da minha verdade. Não tem educação para fugir de alguma forma. Mas é preciso tomar cuidado com quem nós fazemos aliança, quem nós colocamos em nossa vida. Precisamos ter cuidado com quem nós estamos nos envolvendo, com quem nós queremos casar, como Jeorão, que foi casar com a bendita Atalia, que faz o inferno na vida de Jeorão. Quem são as pessoas que estão nos rodeando e que nós estamos fazendo parceria com essas pessoas? Num risco, muitas vezes, de ficarmos presos e cativos. Josafá, quando o rei diz para ele assim, olha, você vai de rei, mas eu vou com a roupa normal. Josafá cede. E Josafá só não morreu pela misericórdia de Deus. Porque a Bíblia diz que quando o arqueiro vê Josafá com roupa de rei, ele vai para atirar em Josafá. Por quê? Porque só tem um rei. E o dito era o seguinte, ataquem o rei de Israel. Temos que matar Acabe. Vamos matar Acabe. E Acabe diz assim, não, olha Josafá, tu vai com roupa de rei e eu vou com roupa normal. Vão te matar, cabeçudo. Mas ele cede, sabe por quê? Porque fez alianças erradas. Se prendeu a pessoas que fugiam dele. Não temos a coragem de tomar decisões duras e dizer assim, olha, muito boa oportunidade, viu, irmão? Mas hoje é não. Não posso me alinhar a você. Preciso dizer isso, né? Mas não precisa dizer, não, você é do Satanás. Tem crente que é chato, meu irmão. Tem hora que eu não dou conta. Você é do diabo. Só eu sou de Deus. Fuja de crente assim também. Não faça aliança com gente desse jeito. Não faça aliança com gente assim. Gente que não respeita a fé do outro. Gente que não respeita o posicionamento do outro. E que tem uma soberba religiosa. Se achar mais importante do que os outros. Não se una a pessoas assim também. Fuja. Não, meu irmão, também é melhor não também. Já que tu é crente demais. Não quero crente demais não. Eu quero crente de menos. Só gosto de andar com crente de menos. Pronto, acabou. Segundo, um homem sempre pode encontrar alguém, ou até mesmo a maioria do povo, para te encorajar para o erro. Você sempre vai encontrar amigos que vão te encorajar para o erro. Vou te contar uma história. Eu acho que eu já contei lá em casa aí, senão meu pai vai saber agora. Minha mãe também. Eu converti com 15 anos. Eu tinha 2 amigos. O filho do pastor, que hoje é polícia, e o filho da missionária. E eu, minha mãe e meu pai, tudo macumbeiro. Tudo peça ruim. Meu pai era São das Feridas. A minha mãe era do terreiro todo. São Lázaro, não é São Lázaro, São Roque, acho que é São Roque. Lá em casa tinha altar para tomar dinheiro emprestado de santo. Eu tomava dinheiro e o juro desgraçado, viu? Tomava R$1, tinha que pagar com 2, 100%. Eu era o mais perdido de todo mundo ali. Meu irmão converteu, depois eu converti. Aí conheci esses 2 amigos, filho de pastor e filho da missionária. Eu era o mais encapetado, tô na bênção. Um certo dia, andando com os caras, um outro crente xingou minha mãe. Eu sou frouxo até hoje, né? Não ia me meter nada. Mas o filho do pastor, todo mundo crente, viu? Todo mundo de igreja.
Faz tempo, né? 20 anos já isso. O cara me chamaram assim, ó. Xingou sua mãe, Neto. Vamos deixar barato não, vamos bater no cara. A gente armou uma treta para bater no outro crente. E quase nós matamos cabra. Quase. Porque você vai ter sempre gente te encorajando para o erro. E eu era igual o Josafá, abestalhado, que ao invés de tomar uma posição dura e dizer, não pode, fui influenciado porque a gente sempre vai. Mas lembrando que influência não é obrigação, o erro é meu. Mas a gente sempre vai ter gente ao nosso lado para nos encorajar ao erro. Por isso que eu tenho que estar íntimo e conectado com Deus para de alguma forma não ceder às pressões. Para de alguma forma não ceder ao pecado de alguma forma. E isso acontece dentro de igreja. Dentro da igreja acontece isso. Pessoas que dizem para nós, em nome de Deus, que a gente tem que fazer coisas que nós não sabemos. Quer exemplo? Venda a tua casa hoje. Pegue o dinheiro do teu aluguel e dê aqui na igreja. E tem gente que vai dar o dinheiro do aluguel e vem para a igreja. Porque sempre vai ter gente te encorajando para o errado. Está errado. Pegue teu carro, venda lá e venha trazer aqui que tu vai ganhar um novo. Dê, besta. Dê. Mas depois, no dia que você não foi avisado. Meu pai e meu irmão eram crentes de uma igreja que eu não vou falar o nome, agora eu não posso falar o nome que está na internet, né? Se eu falar o nome, eu posso ser processado. Vai que as 40 pessoas, uma delas, né? E você precisa ver como que era um inferno para queimar uma fogueira que não era de São João. Era uma outra fogueira. Você já entendeu? O cara ia lá em casa. Meu pai pegava uma flor, uma rosa. Aí pegava aquela rosa, levava para casa e largava a rosa lá uma semana. E ele dizia, olha, o pastor disse que o mal que está aqui em casa vai cair na rosa. Uma semana depois, a rosa estava toda escalifada. Não tinha uma pétala. E ele dizia, olha o tanto de mal que tem aqui. E acredita nisso, as pessoas acreditam que é o mal mesmo que está fazendo a rosa dela murchar. Mas o problema não era só a rosa, o problema é que a rosa valia um dinheiro também. E começa a te prender. São líderes, pastores que nos influenciam ao erro. E você fica enganado, preso. Eu me lembro que eu era adolescente, meu pai vai dizer assim, rapaz, o cara está me detonando hoje. Mas hoje ele está quase crente. Assim, a hora, quando ele converter vai ser uma bênção. Mas uma vez ele me levou para o culto na igreja dele. E eu tive que pegar o envelope na mão de uma pessoa endemoniada. Hoje, ainda bem que hoje eu sou pastor, que se ele me mandar hoje, eu dou um cascudo na cabeça dele. Aí, na hora que foi lá, o demônio tinha 2 envelopes. Olha a onda do pastor. O pastor não é cego. Venha pegar a tua bênção na mão do demônio. Aí lá vai eu, né? Quando eu olhei, um de 5 e um de 7. Eu falei, meu irmão, eu não acredito em nada disso, vou pegar o de 5. Aí peguei a minha bênção na mão do demônio. Quando eu sentei na cadeira, meu pai já vinha com um dele de 7. É por isso que Deus não abençoa. Por causa de R$2. Faz tempo, graças a Deus ele mudou o pensamento dele e a converteu. Mas essa é a prisão que a igreja fazia. Que a igreja fazia não, que a igreja faz até hoje. Que ela prende a pessoa. A gente sempre vai ter pessoas que vão nos influenciar para o erro. E esse erro pode ser um erro dentro da igreja. E esse é o mais perigoso. De a gente achar que porque é da igreja é tudo certo. Eram 400 profetas dizendo, mete a cara, Acabe, tu vai ser vencedor. E só um dizendo, não vai dar errado. Por isso, a necessidade de conhecermos a Deus. Terceiro, vou ver minha hora aqui. Deus precisa de pessoas como Micaías. Micaías era o verdadeiro amigo de Josafá. Micaías, eu posso comparar ele a um João Batista. Porque João Batista não teve medo de dizer para Herodes, acho que é Herodes, né?
Porque ele cortou a cabeça, acho que eu estou errado. Herodes, sei que eu me confundi aqui. João Batista chegou para Herodes e disse assim: olha, tu está com a mulher de outro, safado. E arrancou a cabeça dele fora. Micaías chega perante do rei e diz assim: olha, rei, o senhor vai morrer. E se o senhor não morrer, eu vou morrer. Mas eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo. Esse era o verdadeiro amigo de Josafá. A gente precisa estar perto de pessoas que são felizes, vivendo a pão e água. E tem certeza que são mais felizes vivendo a pão e água do que o rei vivendo com trajes real. Josafá tinha ali diante dele um grande amigo. E acredita-se que Micaías morreu logo depois, quando Jezabel, logo depois que Acabe morreu. Aí esse texto que eu estou lendo, 18, tem o mesmo texto em 1 Reis 22. Você pode ler depois da sua casa. Ali você vai ver também sobre a morte de Acabe, os detalhes, o cachorro lambeu o sangue de Acabe, tudo lá. E depois o inferno que Jezabel faz. E acredito que Jezabel mandou um dos primeiros a matar foi Micaías. Mas Micaías foi preso a pão e água, mas era mais feliz do que Acabe em traje real. São pessoas assim que a gente precisa estar junto. João Batista estava feliz, mas pelo menos estava falando a verdade. Morreu, mas nunca negociou a verdade. Ele queria mudar a vida do rei, mas o rei não aceitou. Por isso que é melhor comer com Micaías na prisão do que sentar na mesa de Acabe. É melhor comer com a verdade do que com Acabe. Quarto, não dá para fugir de Deus. Versículo 30, eu parei no 27. 32. Vou ler do 32. Eu já falei antes aqui, que Acabe manda Josafá ir de rei e ele vai com roupa de candidato a vereador para ficar disfarçado ali. O 32 diz: vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor socorreu. Deus os desviou dele. É misericórdia. Versículo 33. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Alguns dizem que Josafá gritou por Deus, a gente não sabe o que Josafá gritou. Mas eu sei que o grito que Josafá deu, Deus ouviu e livrou ele. Deus teve misericórdia. E a gente vai entender por quê daqui a pouco. 34, 33. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse a desce este ao teu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. O cara estava com a armadura aqui, uma outra armadura atrás, e a flecha veio e acertou aqui. Eu estou supondo, né? Entre a armadura dele. Não dá para fugir de Deus. O propósito de Deus é irresistível. Isso parece conversa de calvinista. Mas quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Quando Deus disser alguma coisa, Ele vai fazer acontecer. O propósito de Deus de mudar a sua vida vai acontecer. De transformar a sua vida vai acontecer. Ah, mas eu tenho liberdade para escolher. Tem. Você tem liberdade para escolher. Mas quando você entender, é impossível resistir. Quando você entender, é impossível não dizer eu não quero. E você pode até dizer eu não quero. Mas é que você já entendeu. E quando está entendido, eu posso até resistir. Mas eu já entendi. Mas quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai fazer. E quinto, então primeiro, cuidado com quem você faz aliança. Segundo,
Cuidado que você sempre encontra alguém disposto a levar você para o erro. Terceiro, procure amigos como a Micaías, como João Batista. Quarto, não dá para fugir de Deus. Não dá para tentar dar um jeito. O fim vai chegar para você, quer você queira ou não. Seja de coronavírus ou de qualquer outra coisa ou com a idade. Nós todos morreremos, não tem jeito. E quinto, Deus quer continuar mudando a sua vida, mesmo depois da queda. No capítulo 19, versículo 3, o rei Jeú diz assim: boas coisas, contudo, é aqui ele dizendo a Josafá, o vidente Jeú dizendo a Josafá: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Deus quer continuar transformando a sua vida. Deus quer continuar mudando a sua vida. Josafá fez uma aliança ruim que quase lhe custou a vida. Quase morreu por ter se alinhado com pessoas erradas, por ter se envolvido com pessoas erradas, ter sido subserviente com pessoas erradas, ter se metido aonde Deus não mandou, ter sido traído e mesmo assim se vendeu por causa de uma aliança mal feita. Mas no seu momento de desespero, a Bíblia diz que Josafá gritou pelo Senhor e o Senhor o socorreu, porque o coração de Josafá, mesmo em meio ao seu pecado, queria andar com Deus. E aquilo tinha sido um tropeço de Josafá. E a misericórdia de Deus veio sobre a vida dele, sobre aquele período. E logo depois a Bíblia diz que Deus luta as lutas de Josafá. E Josafá, o que Josafá faz no reino de Israel é fantástico. Porque ele começa a ensinar a Bíblia, na época eram os escritos de Moisés, mas ele começa a pedir que todo mundo vá em todas as províncias e comece a ensinar a Bíblia para todas as pessoas. Não era a Bíblia, era a lei. E a lei começou a ser ensinada a todas as pessoas. Os postes ídolos, a adoração a Baal começou a ser diminuída. Ele não acaba com tudo, ainda tem alguns problemas ali depois, mas ele começa a tirar toda a idolatria que tinha naquela época, porque o seu coração era temente. E é por isso que no nosso relacionamento com Deus não há crédito e nem há débito. A gente não soma com Deus crédito. Eu fiz isso para Deus, isso vai me dar algum crédito. Eu não fiz isso para Deus, isso vai me dar. Tudo é por graça e misericórdia, é favor do Senhor. E Josafá não tinha créditos, não tinha débitos. Mas Josafá tinha um coração disposto a ser transformado. O fato de eu ser pastor não me dá créditos com Deus. Os meus erros não fazem com que Deus olhe para mim com um olhar de débito. Deus olha para mim por meio de Jesus. Deus ouve o meu grito de socorro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que quando Josafá gritou, o Senhor socorreu a vida dele. Qual é o seu grito hoje à noite? Quais são as alianças que você tem feito? Quais são as alianças que você tem traçado? Quem foram as pessoas que você se juntou, que estão te levando cada vez mais para o mal? Seja duro, corte o mal pela raiz. Hoje não é parar de falar, nem escrever carta. Às vezes tem que bloquear do WhatsApp, tem que sair do grupo, tem que deixar de seguir nas redes sociais, tem que deixar de se relacionar. Porque me transforma em uma pessoa cada vez mal. Por quê? Porque eu não consegui amadurecer. E é preciso amadurecer. Você tem sido como Micaías ou tem sido como os profetas, que dizem aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que Deus falou ao seu coração?
Você vive baseado no que os profetas dizem ou vive baseado naquilo que a Bíblia diz? Queria convidar você a tomar um rumo na sua vida e a parar de ficar procurando igreja atrás de que Deus use alguém para falar para a sua vida. Balela, conversa fiada. O que Deus quiser falar com você, a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. Cuidado. Mas pastor, os caras estão revelando até CPF. Eu também sei um. 166-190-890-895-68. 803-375-462-15. 019-399-935-80. Também tem decorado aqui CPF de pessoas. Cuidado. Busque o que a palavra de Deus diz. Não se alimente de nada que não esteja baseado na palavra de Deus diz. Os profetas de Deus sempre foram duros. E os profetas que nós estamos vendo hoje, um monte de gente dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir. E as pessoas gostam de ouvir. Porque alimentam o seu ego, mas não transformam sua vida. O que transforma a minha vida é a palavra. É o envolvimento com Deus. Falava isso, conversando com ele outro dia, falando sobre isso. Quanto mais você lê, mais você é confrontado. E essa confrontação é boa. Porque quando eu sou transformado, eu mais me aproximo de Jesus. Não dá para fugir de Deus. Não dá para fugir daquilo que Deus decretou. E entenda que se você gritar, Senhor, me ajuda, Deus quer continuar mudando a sua vida. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, nós rendemos graças ao teu nome. Clamamos a ti para que o nosso coração seja como um coração de Josafá. Queremos ter sabedoria para conviver com pessoas que estão distantes, mas nós não queremos nos perder. Nós não queremos nos aliançar com essas pessoas. Josafá não só conviveu, mas também se aliançou e se prendeu e se perdeu. Mas em um momento de lucidez, ele clamou ao Senhor e o Senhor mudou a sua vida. Mude também a vida daquelas pessoas que nessa noite gritam por socorro do Senhor. Que vem sobre ela uma arma para os matar, mas gritaram por socorro e o Senhor os atendeu. Encontre em nós um coração como o de Josafá, que estava disposto a buscar ao Senhor e transforme a nossa vida, Senhor. Abençoe a vida de cada um daqueles que precisam de um relacionamento verdadeiro com o Senhor e com a tua palavra, e não um relacionamento emocional por meio de palavras que querem apenas satisfazer os seus egos, mas um relacionamento comprometido com o Senhor, que amam o Senhor e adoram o Senhor. Clamamos pela vida daqueles líderes que têm sido usados para levar pessoas ao erro, para prenderem nas religiosidades. Livre-os, Senhor. Traga uma mudança de vida radical sobre as suas vidas. E transforme-os pelo poder da tua misericórdia, assim como o Senhor transformou a vida de Josafá. Nós clamamos porque somos totalmente dependentes do Senhor e precisamos do Senhor. Para a glória do teu nome nós pedimos e te agradecemos. Amém, amém e amém.